Olá, concurseiro, olá, concurseira, eu sou o professor Valdeci Lopes e é um prazer estar aqui com vocês na Quali Concursos para falarmos de redação para o TCM São Paulo. O nosso objetivo para esse encontro de hoje é abordarmos especificamente os critérios de avaliação da banca. É bom lembrar, antes de mais nada, que um dos grandes desafios do concurseiro é se prender, às vezes, com a questão de escrever bem ou dominar completamente determinado gênero textual, como texto dissertativo, argumentativo, etc. Será que é isso mesmo? Será que o candidato que consegue tirar as melhores notas é aquele especialista na produção de texto, especificamente nesse gênero textual? Ou será que está relacionado a obedecer, a compreender e seguir os critérios? Como um professor de redação há um certo tempo e com a experiência em recurso, não só como entrar com recursos, como também corrigir redações, eu posso garantir para você que um dos grandes problemas da maioria dos candidatos é não seguir, não compreender e não obedecer os critérios. Por essa razão, eu trago hoje esse desafio para debatermos. Fica o convite para que você deixe as suas perguntas no chat e, na medida do possível, eu vou respondendo a todos. Então, vamos lá. Meus caros, aqui temos a primeira questão. De modo geral, o que aparece no edital é o que leva a redação a zero. Acredito que a maioria aqui já está cansado de saber, de ouvir falar sobre isso, mas nunca é demais lembrar, né? Então, a fuga ao tema ou ao gênero proposto, ou seja, o tema houve uma fuga 100%, logo isso vai levar a uma nota zero. Ou, mesmo que eu não tenha fugido do tema, mas pediu um texto dissertativo argumentativo e eu escrevi uma narrativa, e assim por diante. O próximo item é apresentar nome. Apresentar, ou seja, escrever o seu nome na redação, rubricar, assinar, ou qualquer sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato. É o que nós chamamos de marca pessoal. Todos esses elementos, eles são considerados como fortes indícios para zerar a sua redação. A marca pessoal não deve existir. Quando fala-se em assinatura, estamos falando no corpo da redação. É claro que lá na folha da redação você tem o campo específico para a assinatura do seu nome. Então, atenção, eu estou falando, estou trazendo aqui da banca esse comando que está relacionado a ideia de escrever no corpo da redação, ok? Ou seja, escrever assinar no lugar inadequado. Continuando, estiver em branco, opa, isso aqui é para o pessoal do Enem, né? Não cabe aqui, o pessoal do concurso não vai fazer isso. Apresentar texto sob forma, não articulada verbalmente, apenas com desenho. Outro problema aqui que a gente descarta, aparece lá no edital da banca, mas aqui acredito, ninguém vai fazer isso, né? E, na sequência, for escrita em outra língua. Também, poxa vida, isso aqui ninguém vai cometer esse probleminha, né? Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Bom, então aqui nós damos uma paradinha, porque o problema aqui não está relacionado a 100%, mas você, quando você escreve, sua letra não é legível, muitos trechos são incompreensíveis, isso vai prejudicar muito, mas muito mesmo, a sua redação, porque vai interferir na coesão, na coerência, vai interferir numa série de coisas. E aí vem aquela pergunta, professor, eu devo escrever em letra de formas ou letra de forma ou letra cursiva? Então fica a dica, não importa, você deve escrever de qualquer uma das maneiras, desde que a sua letra seja legível. Tudo bem? Continuemos. Apresentar um texto definitivo fora do espaço reservado para tal. Ou seja, você pega o seu texto definitivo, passou... professor, eu me empolguei, escrevi um montão de coisas e na hora de argumentar forte, firme, eu não tinha mais espaço. Aí eu escrevi lá do outro lado da folha ou na sequência. Isso vai ficar fora, meu caro. Isso, minha cara colega, isso não vai ser corrigido. Então, e como você escreveu fora do espaço, isso também pode ser considerado como uma probabilidade de uma marca pessoal que também pode zerar a sua redação. Continuando,
especificamente para essa redação da VUNESP, nós temos um comando na maioria dos concursos VUNESP. Eu posso dizer para você com segurança que aí é muito, dos 10 anos, nos últimos 10 anos, é um padrão, ou até mais que isso, é um padrão da VUNESP, apresentar 7 linhas ou menos, sem contar título, daí também é 0. Mais para frente eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre de 7 a 15 linhas, como que a banca vai analisar isso, que vai descontar, se você colocou de 8 a 15 linhas, ele vai descontar o número por linhas. Então, recomenda-se, provavelmente seja uma redação aí de 30 linhas, recomenda-se que você faça em média entre 20 e 25 linhas. E sem contar com o título, sabendo que título é algo que não é solicitado pela banca. Então, como é um tipo de coisa que a banca não solicita, se você colocar não vai perder, não vai ganhar ponto, e se deixar de colocar também não vai ter ponto extra. Com ou sem é indiferente. A única coisa que ocorre é se você colocar o título e cometer alguma falha, colocar fora do corpo da redação, ou que não tenha muito a ver com o seu texto, ou cometer um dos erros específicos para trabalhar com o título, então você vai perder pontos. Sabendo disso, já que não é obrigatório, logo cai fora. Não vamos trabalhar com isso. Continuando. 0 ainda quando for composta integralmente por cópia de trechos da coletânea, ou quaisquer outra parte da prova. Ou seja, o engraçadinho falou, eu não vou copiar daqui, da coletânea, mas eu vi alguma coisa parecida lá na questão 10, por exemplo, eu vou copiar um parágrafo lá bem legal, dá mais ou menos umas 5 linhas, eu vou colocar aqui dentro dessa redação e vou ganhar uns pontos. Ô, meu caro, não faça isso, porque a galera vai conseguir identificar. Então, está aqui o comando. Ou cópia, ou não somente do texto dos textos de apoio, mas também de partes da prova. Fica esperto com isso. Apresentar formas propositais de anulação, como impropérios, trechos jocosos ou recusas explícitas em cumprir o tema proposto. Ou seja, você vai colocar alguma gracinha, alguma coisa lá desnecessária no seu texto. Bom, estamos falando de concurseiro, eu acho que não cabe, ninguém aqui vai colocar em risco uma carreira, tanta dedicação, tanto esforço, ninguém vai fazer esse tipo de coisa, né? Então vamos pular essa parte. Vamos agora para para as partes específicas, que são, aqui são informações que poderão atribuir o 0 à sua redação. Mas vamos ao que o que interessa mesmo nesse nosso encontro hoje, que é para falar sobre os critérios. É aqui que pega, rapaz. É aqui que nós deveremos ficar muito atentos. É para isso que eu chamo a sua atenção, que é nesse momento que você não pode ficar, você pode escrever super bem. Isso acontece. Poxa, eu escrevo tão bem e a minha nota foi tão baixa. Então, porque o segredo de uma redação para concurso é seguir os critérios. Não adianta você escrever, um escritor produz textos maravilhosos. Não adianta. Se você não seguir o critério, então não vai, meu caro. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho dos critérios da banca. Esse critério é padrão para a maioria dos cargos, não importa que seja para PM, para o TCM, para algumas seleções para a universidade que a banca aplica, não importa. São geralmente, na maioria das vezes, posso falar para você aí que 99% a banca trabalha com esses critérios A, B e C. Então é interessante nós pensarmos um pouquinho sobre esses elementos. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na sequência que o documento, o critério os critérios de correção que você só tem acesso, você concurseiro só tem acesso a esse arquivo quando você tem a redação corrigida e a banca devolve para você com a sua nota e mostra esses critérios. E aí você deve perguntar, poxa, professor, então como você tem acesso? Então, como eu entro, geralmente eu trabalho com recursos, eu entro com recursos para determinados candidatos, então eles me passam o espelho da correção e também
os critérios que a banca exige, o que a banca descreveu como seria o que seria cobrado para eles. Então, você verá que a correção, eu trabalho com a correção em cima desses critérios que a banca exige, para que no momento do recurso eu já conheça, apesar que a banca, a VUNESP, ela não especifica, ela não deixa específico qual foi o item que você errou, mas nós podemos ter uma ideia, por exemplo, quando eu vou trabalhar o tema, nós veremos que lá há alguns elementos que são abordados, alguns elementos que eu vou observar, se eu não me engano, quatro itens, que são os 11, uma escala que a banca trabalha, né? Então, a banca trabalha com uma escala de critérios e é lá que eu vou perceber, é lá que eu vou trabalhar, que eu vou entender o que foi que eu perdi ali de notas. Então, vamos ver, por exemplo, o primeiro item, que é o tema, ele trabalha com 3 critérios. Só vou conferir aqui rapidamente para deixar para você muito claro isso. Então, o item critérios, os critérios para o item A são 3, para o item B são 4, e para o último item também são 4 elementos, compondo aí 11, uma escala de 11, não são 11 pontos, né? São 11 observações, essa escala aí, e daí você vai depois identificar como que a sua nota, como que você chegou a determinada nota. Lembrando que a nota é composta por cada parte que nós veremos passo a passo, tudo bem? Então, continuemos, meus caros. Olha só, eu trago aqui para discutir com vocês o principal item, que é o tema. Eu falei para vocês que quando nós fazemos, quando você recebe a correção, a banca manda para você uma grade para justificar quais foram os critérios aplicados para a tua redação. Então, veja bem aqui, olha, eu tenho como um tema, exemplo aqui, ó, a responsabilidade do Estado e da família no bem-estar do idoso. Veja, então a banca fala assim, olha, são esses itens, lembra que eu falei para vocês que aqui eu tenho, são três itens para observar relacionados ao tema? Então, a banca vai dizer, olha, vamos dar até 3 pontos para esse camarada. Vamos observar o que foi que aconteceu. Olha só, a primeira observação, quando eu recebo, eu tenho lá uma grade com a setinha aqui do lado para colocar a nota para você, de 0 a, vou marcar um xizinho, qual o item, em que patamar você está aqui, aí eu vou observar. Vou falar, poxa, aqui ele tem que ver, eu recebo esse espelho, né? Então, olha só, eu vou comparar. Ele não falou de idoso, eu procuro no texto. Não apareceu a palavra família e não apareceu a palavra Estado. Ou seja, olha só, os elementos, o Estado e a família tem que cuidar de quem? Tem que cuidar desse item aqui, ó. Então, são as 3 informações que o tema exige que sejam trabalhadas na redação. Aí a banca vai falar, poxa, olha, o candidato ele não trouxe nenhum desses elementos, então 0, está fora. E daí eu vou, digamos que passou por essa peneira, não zerou, então eu vou ver como que esse camarada vai ganhar 10 nessa escala aqui. 10 não, perdão, 1. E agora eu vou observar, olha, ele falou de idoso, ele falou de um ou de outro. Ele falou idoso e família. Ele esqueceu aqui agora, ele não falou do Estado, mas ele falou de idoso e de família. Olha só, ele desenvolveu uma redação falando sobre a família que tem uma responsabilidade em trabalhar com idoso, e daí, ou ele fez o seguinte, ele falou do Estado, mas ele deixou, veja, que ou, um ou outro, né? Ele deixou, e aqui na sequência, agora aqui ele falou de idoso, falou de família, ou falou de Estado, um desses elementos, ou 2 deles. Agora veja, aqui ele juntou o idoso mais a família, mas não falou disso aqui. Ou o contrário, falou disso, mas não falou disso. Ou seja, veja que ele está falando de 2 itens, né? 2 itens, ou ele pegou e falou de responsabilidade do Estado e da família, mas não falou do
Idoso, percebe? Então, o que está acontecendo aqui? Esse candidato, ele não está abordando integralmente o tema, é a famosa tangência, que nós falaremos futuramente, sobre o que é tangenciar o tema. E daí, a próxima observação olha, ele conseguiu falar do idoso, ele falou de responsabilidade e ele falou de Estado, mas aqui está faltando o quê? Está faltando família. Ele não está nessa situação aqui. Ele conseguiu falar de idoso, falou de responsabilidade e falou de família, mas ele esqueceu do Estado. Percebe? Então, essa é a grande sacada em seguir as regras. E por último, olha só, quando é que ele vai ganhar nota? E ele tem aqui também, desculpe-me, ele pode falar dos três, né? Idoso, Estado e família, mas ele esqueceu da responsabilidade, né? Ele esqueceu de trazer que esses elementos, ele ligar família e Estado, é responsável pelo idoso. Agora veja, quando ele pega todos os elementos, idoso, responsabilidade, Estado e família, ele traz todos esses elementos que o tema apresenta dentro do texto dele, aí sim ele fez uma abordagem completa e ele vai conquistar esses três itens, essa escala de 3 pontos será conquistada, isso em relação ao tema, é o critério. Então, veja, quando eu falo para vocês em uma aula de construção do parágrafo de apresentação do tema, eu falo para você, olha, não vai ficar pensando aí muito não, filosofando, vai direto, pega o comando da redação e joga lá direto no primeiro parágrafo, apresenta o tema dizendo, então, é importante, na atualidade, é importante ressaltar a responsabilidade do Estado da família e do bem-estar do idoso, visto que, e daí eu vou começar a desenvolver a minha redação, eu trouxe todos os elementos, mas espera, calma, porque aí você está trazendo apenas as palavras-chave da redação. Você já garantiu aqui esses 3 pontos, esses 3 critérios, mas essa escala 3, mas aí, meus caros, para você conseguir, não significa que você já está o bambambam da redação, né? Porque isso só foi em jogar lá no parágrafo de introdução. Nós vamos observar como que você vai ligar cada um desse elemento aqui na sua redação, que vai envolver o elemento, coesão e coerência e assim por diante. Olha só, dentro desses erros comuns que eu já adiantei praticamente, eu já falei tudo para vocês, veja bem lá, o que é tangenciar parcialmente? É isso que eu acabei de falar para você, o erro comum. É você pegar, é você trabalhar somente um ou outro elemento, ou parte dos elementos. Esta é a tangência, tangencialmente, que a banca frisa. Se você voltar ao edital, você perceberá o quanto a banca vai frisar a questão da tangência do tema. Você tratou apenas alguns itens temáticos e não trabalhou todos. E aí você fala, poxa, Valdeci, mas isso aí é moleza, eu vou dar conta disso. Opa, calma, vamos devagar aí, vamos pensar um pouquinho mais sobre essa questão. Porque existe um outro erro muito comum, que é abordar de forma incompleta o tema. Aí você fala, ué, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque não quer dizer você trazer todos os elementos, a abordagem, veja, a banca, ela trabalha com esse comando aqui, eu estou trazendo, esse comando de redação, ele está nessa mesma linha do anterior, né? Ele tem aqui, ó, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí eu penso que, olha, houve um problema que foi a manipulação, só que essa manipulação ela aconteceu por uma outra situação comportamental, e esse comportamento foi de quem? Foi do usuário, mas isso foi por quê? Porque houve um controle de dados. E esse controle de dados aconteceu onde? Na internet. Só que aí eu preciso ficar atento à numeração. Será que está correto aqui o comportamento do usuário como o segundo item? Ou será que o comportamento do usuário é o primeiro item, é o mais importante? Porque é a partir do comportamento do usuário que acontece uma manipulação, e essa manipulação ela é feita pelo controle de dados,
em um local que é a internet. Aí eu começo a montar o meu raciocínio em cima de todo esse processo. E aí, na sequência, vemos o que é que eu estou chamando a sua atenção aqui, que é uma maneira de você, quando você enumera, quando você entende essa questão do tema, você começa já pensar na sequência de construção da sua organização de ideias, se assim podemos dizer. E aí, continuando, olha só, eu trouxe um outro tema aqui, uma linha de comando, que é para a gente pensar um pouquinho, por exemplo, olha só, a construção, quando o assunto é forma incompleta, abordar de forma incompleta o tema. Veja o que é que eu tenho aqui. Ó. A construção de usinas hidrelétricas e seus impactos socioambientais. Como solucionar esse problema? Então, o que é que pode acontecer aqui? Ó? Veja bem, a construção de usinas hidrelétricas, elas têm os seus impactos socioambientais e eu tenho que apresentar como que resolver esses problemas. Então, eu tenho que trazer... muitas vezes o candidato ele vai abordar o seguinte, ele vai entender que a construção de usina hidrelétrica ela tem impactos positivos e negativos. Aí ela vai encontrar, poxa, mas se eu tenho uma construção de usina hidrelétrica, logo eu terei a questão vai gerar mais energia, recursos, emprego, sei lá o que, vai encontrar um montão de pontos positivos. Só que veja que é socioambiental. Qual é o ponto positivo quando o assunto é socioambiental? Será que quando eu construo uma hidrelétrica que cobre uma série de terrenos, os ribeirinhos, uma série de pessoas que estão ali em determinadas áreas, até mesmo as florestas. Será que isso é positivo? Veja que a questão aqui é socioambiental. Isso aqui é uma pegadinha que você tem que ficar muito atento no olhar da banca quando ela joga para você um questionamento. Ela traz o problema e logo em seguida ela traz como solucionar esse problema. Então você vai encontrar o problema e mais para frente nós vamos falar um pouquinho, quando é apresentado um problema, nós temos que apresentar uma solução. E muitas vezes nós cuidamos em apresentar a solução sem antes colocar a sequência de causa e efeito, que é o que vai lá na frente, nós vamos retomar quando for falar de coerência na construção do texto. Continuando, veja o que nós temos aqui, ó, parceria público-privada. E aí ele pergunta, é problema ou solução para o sistema penitenciário brasileiro? Então você tem que observar que o não atendimento geral desse tema é você observar que há uma parceria e aí você vai dizer que você vai trabalhar somente com um item. Ok, você pode dizer que é um problema, mas só falar do problema e não contrapor com a solução, você está você está trabalhando de forma incompleta o tema proposto para você. Então é importante ficar atento. E outra coisa, é um problema ou uma solução para quem? Para o sistema penitenciário no Brasil. Tudo bem? Continuemos. Eu trouxe mais alguns temas rapidinho só para a gente pensar um pouco, ainda com o olhar que é a questão o candidato aborda o tema de forma incompleta, então é nesse olhar ainda como que você analisaria, desculpe-me, esses próximos temas. Veja, eu tenho aqui corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira. Então é um convite para você pensar, para que você atenda de forma... não basta você simplesmente jogar essas palavras lá no seu tema, até porque, veja, elas estão em forma de pergunta. E qual é a técnica que nós podemos pensar quando uma questão é uma interrogação, quando um comando é uma interrogação? A técnica é você transformá-la em uma afirmativa. Poxa, Valdeci, mas... como que eu faria isso? Olha, eu posso dizer que a corrupção no Congresso Nacional é um reflexo da sociedade brasileira, ou eu posso negar. Não é um reflexo
da sociedade brasileira. Veja que eu tomo um partido, eu me posiciono e a partir daí a partir dessa afirmativa eu vou apresentar o tema no primeiro parágrafo e desenvolver desenvolver teses, apresentar teses e desenvolver argumentação em cima disso. Eu vou analisar o meu ponto de vista, sim ou não, eu acredito em quê, e monto essa afirmativa com a interrogativa. Veja que aqui é a mesma, só que olha só, eu tenho um ou aqui, ó. Esse ou, ele é a pegadinha, eu não aprofundei ele ali antes, mas veja que quando ele fala em ou, é exatamente esse ou, quando você trata somente de um elemento, significa que você deixou o outro do lado. Então, fique muito atento. Ó, publicação de imagens trágicas. A publicação de imagem trágica ela é banalização do sofrimento ou ela é uma forma de sensibilização. Veja, aqui espera que você... professor, eu acredito que é uma banalização do sofrimento. Não, eu acredito que é uma forma de sensibilização. E aí você trabalha só com um desses elementos, você não contrapõe, e aí você não atingiu, você não tratou do tema de maneira completa. E aí quando a banca vai olhar e vai dizer, olha, esse candidato não atingiu porque ele ficou somente em um dos itens, não desenvolveu o segundo. E na construção da redação, nós podemos voltar a discutir como trabalharíamos a apresentação de um comando nesse sentido. E assim, a próxima, a riqueza de poucos beneficia a sociedade, a sociedade inteira. Veja que essa aqui fica mais fácil, porque eu não tenho o ou, né? Então é só transformar em uma afirmativa. Próximo, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas e o direito de liberdade individual. Veja que eu tenho duas situações. Primeiro, há a proibição. Essa proibição ela acontece, não pode consumir bebida alcoólica em vias públicas. Mas aí, veja, eu tenho o direito de liberdade individual. Olha só, quando você consome em vias públicas, você pode atentar aí com uma série de barulhos em ruas, você pode tirar a paz e o sossego da vizinhança. Mas, do outro lado, há o direito de liberdade individual. E aí, como que você constrói um texto que apresente um olhar diante dessas duas situações e que não solução, porque a ideia não tem como você apresentar uma solução para N problemas, mas como que você argumentaria, como que você organizaria a questão da causa e efeito numa sequência lógica, coesa e coerente. Então, terminando esse item aqui do critério A, lembrando que nós devemos pensar nessas duas situações, que temos que lembrar que os principais erros é abordar parcialmente ou de forma incompleta quando você deixa uma parte do comando para trás. Aqui, o próximo critério, que é o critério B, ele vai trabalhar com gênero e ele vai trabalhar com tipo de texto e coerência. Eu vou desmembrar aqui para que nós possamos visualizar melhor essa tabela. Ela trabalha com... Veja que ali no tema você atingiria uma escala de até 3, né? Não são 3 pontos, é uma escala de 3, que depois a gente pode discutir como fazer uma regra de 3 para descobrir essa nota. E aí, olha só, aqui nós temos 4 itens para discutir, uma escala de 4 itens, eu trago aqui o primeiro, como que você atingiria 0, como que você ficaria com 0 dentro do critério B, que aborda gênero e aborda tipo de texto e aborda coerência. Coerência significa sentido, o sentido geral das ideias, o sentido tanto dentro de uma microestrutura como de uma macroestrutura, a coerência. Então, fuga total ao gênero e tipo de textos previstos, desenvolve o texto integralmente na forma de outro tipo de gênero texto reconhecido: carta, narração, poema. Isso aqui, normalmente, o candidato, o concurseiro, ele não costuma
cair nessa pegadinha aqui. Raramente, são poucos mesmo que fizeram por esse tipo de problema, porque o candidato já tem uma base, passou por um preparatório do cursinho, ele já vai saber que, olha, o texto dissertativo, eu não vou escrever um poema, poxa, o problema eu recebi um tema, vou escrever um poema, vou contar uma história, ou vou escrever uma carta, tá de brincadeira, né? Isso não acontece. Acredito que não, nunca vi, mas, poxa, espero que não. Agora, quando o assunto, vejam a palavrinha, olha ela aqui de novo, a palavra tangência. Então, veja que o candidato ele vai receber, ele vai ficar na escala 1 quando ele tangencia o gênero da dissertação. Não é o gênero predominante, mas há algum trecho dissertativo que é o salvamento. Aí você fala, ué, não estou entendendo. Como que isso acontece? Nas minhas aulas de redação, que acredito que alguns já viram, já conhecem a minha aula, eu costumo falar assim, olha, não use ou evite usar verbos no passado. Como assim, Valdeci? Por quê? Porque quando fala em tangenciamento do gênero, é o que nós costumamos falar que você está com o gênero híbrido. E o que faz o seu texto ser híbrido? É quando ele tem um pouquinho de outro gênero. Veja, você está trabalhando um texto dissertativo argumentativo, só que dentro, você às vezes quer trazer trazer um contexto histórico, resgatar algum fato histórico para situar o candidato, e daí você faz o seguinte, você começa a usar verbos no passado. Professor, mas eu não posso usar de forma alguma? Olha, usar um verbo no passado para fazer uma referência, ok, agora colocar, que eu tenho visto muito, é muito comum isso acontecer, colocar muitos verbos no passado dentro da redação, você está transformando o seu texto em uma característica do gênero narrativo. Lembrem-se, a característica dos gêneros textuais, quando eu tenho uma narrativa, o que predomina lá? São os verbos no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Tem um texto que chama-se o injuntivo, o texto injuntivo. O que predomina lá? O que predomina lá são os verbos no imperativo, as ordens. O que é esse texto injuntivo? Uma bula, um manual, faça, vire à direita, abra, vire a chave para a esquerda, ou seja, são os verbos ali no imperativo. Veja que se você começar a colocar verbos no imperativo na sua redação, você está transformando em um gênero híbrido, pois os verbos os verbos no imperativo estão trazendo características do gênero ou do tipo injuntivo. Isso também pode acontecer com o adjetivo. Por que será que eu falo tantas vezes, procure, evite, não use, ou não use de maneira alguma o adjetivo? Porque o adjetivo, ele trabalha na sequência textual descritiva. E aí, quando você coloca o adjetivo dentro do seu texto, dissertativo e argumentativo, gênero híbrido, descritivo. Então, fica a dica. Então, vamos colocar aí, anote aí no seu caderninho. Vou evitar verbos no pretérito, vou evitar verbos no imperativo e também vou evitar adjetivos. É o que transforma, isso é um tangenciamento, você está trabalhando com o gênero híbrido. E aí, caso o seu texto tenha muito isso, esse tipo de problema, você fica ali na categoria dos textos híbridos. E olha o que mais aparece aqui, olha, os argumentos. Quando o assunto é a argumentação, aqui nós estávamos falando do gênero, né? Agora, olha só, quando a abordagem, você não fez esse erro aqui, mas você tem argumentos, eles estão de forma muito caótica, não há uma direção única. Ora, você fala do seu texto, de um assunto, você desenvolveu o segundo parágrafo. Eu costumo mostrar para vocês, em aula de redação, que nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí você coloca aqui, para o desenvolvimento, você coloca 2 parágrafos. Parágrafo 2 e parágrafo 3 de desenvolvimento. Aí você vai aqui, desenvolve a tese 1
e aí começa a desenvolver a tese 2. Aí o que você faz? Você volta para falar da tese 1. Para que você está voltando da tese 1, rapaz? Redação é assim, a redação ela exige que você resolva o problema, acabou aquele problema, passa para o próximo. Nos parágrafos de desenvolvimento, principalmente. Quando você faz esse movimento aqui, que daqui a pouco você verá novamente, a palavrinha vai aparecer, eu vou retomar, é a questão da circularidade. A circularidade, esse problema de retomar o que já foi dito na questão do argumento ou do posicionamento, retomar no sentido caótico, podemos ver outros exemplos futuramente disso, é o que vai dizer que o seu texto ele não tem uma direção única. Outra coisa que eu costumo chamar a atenção é que você procure trabalhar com a ordem direta na construção das frases. Evite intercalação, porque vai gerar esse tipo de problema. E é isso. Continuando, nós temos então, passou esse item aqui, esse aqui já foi falado, a estrutura macro incompleta. Faltam 2 das partes da dissertação. Nossa, faltam 2, que coisa maluca, hein? Esse erro não é muito comum, não. Mas vejam bem, eu falei aqui para você que nós temos a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, às vezes, o candidato ou não teve tempo ou não teve conhecimento e colocou apenas o parágrafo de introdução, de conclusão, ou fez o introdução e desenvolvimento, não fez de conclusão, alguma coisa do gênero, então ele pode ficar com a nota 1. E aí o texto de predominância, informação confusa, autônomo que não teve acesso aos textos de coletânea ou temática abordada. Texto com predominância de informações confusas. Tá vendo? Ó, essas informações elas são tão confusas que para o leitor autônomo, ou seja, alguém pega esse texto que não teve acesso ao texto da coletânea ou da temática, ou seja, eu pego o texto e tem tanta informação lá que eu falo, ué, qual é o tema abordado nesse texto? Não está claro, porque o candidato ele trouxe o mundo no brainstorming dele, trouxe um montão de informações, mas na hora de colocar no papel, ele não organizou, ele joga tudo aquele amontoado ali. Aí quem lê, e às vezes faz referência ao tema, ao texto de apoio, que eu nem li, eu nem sei como que eu vou... Então, esse é um tipo de problema que acontece. E daí um outro, o último nesse caso aqui, para a nota 1, são argumentos gravemente contraditórios. A invalidação do ponto de vista defendido. Ou seja, você tem um ponto de vista num parágrafo, que você defende determinada coisa, mas eu defendo em termos, aí no outro eu vou... quando eu falo cuidado quando você defende em termos, porque você está em cima do muro. E quando você está em cima do muro, quando você fica em cima do muro, você começa a contradizer. Isso é só um exemplo grosseiro que eu estou trazendo. Mas existe uma série de outras situações que você pode contradizer um posicionamento já apresentado no parágrafo anterior. Ou, às vezes, muitas vezes, no próprio parágrafo, dentro de um período. Então, continuando ainda com o critério falando de gênero, tipo de texto e coerência, para a nota 2, vejamos quais são os problemas que você poderia causar. Né? Gênero de tipo de texto previsto, mas conferências diretas à situação imediata de produção textual, ou com interlocução com o leitor. O que é isso aqui, a interlocução com o leitor? Questionar. Então, olha, meu caro, não vai fazer pergunta na redação. Você não vai conversar com o leitor dentro do texto. Evite fazer esse tipo de problema. Qual é o outro problema? Lista de comentários com direção única. Você faz uma lista de comentários com a direção única ou os argumentos apresentados em direção única, mas o encadeamento de ideia é ruim, o que permite que eles sejam intercambiáveis, ou seja, você traz o parágrafo de desenvolvimento 1, você apresenta um problema, no 2, apresenta a outra tese, só que você não desencadeou as ideias. Lembre-se que você tem a causa, você tem o efeito e você tem a solução, ou seja, o ponto de vista, que eu costumo dizer que você apresenta a causa, você apresenta o problema, e diante desse problema, você vai comentar
você vai montar um raciocínio em cima dessas informações. Então, é comum que o candidato ele monte tudo numa sequência, digamos que, entre aspas, bonitinha, organizadinha, mas ele não desenvolve, ele não traz causa, efeito e solução. E geralmente eu costumo dizer, né, a causa, o problema, o efeito, o que esse problema gera, e a solução seria, posso dizer aí, uma reflexão desse candidato sobre esse problema. Lembrando, reflexão de forma impessoal, ok? Então, argumentos apresentados de forma circular. Lembra que eu falei da forma circular no item anterior? Você não há progressão. Você vai para o parágrafo 2 do desenvolvimento e continua falando do 1. Isso é um problema muito recorrente. Lembre-se, bata o olho, quando você termina o parágrafo, acabou esse assunto aqui. Eu só vou retomar o geral. Ah, professor, eu já ouvi dizer que tem que retomar. Você vai retomar a tese, problema, e vai desenvolver, no parágrafo 2. No parágrafo 3, que é o 2 de desenvolvimento, você vai retomar a tese específica a ele e vai desenvolver. Isso, microestrutura, que eu já apresentei, posso retomar daqui a pouco, falar para vocês um pouquinho da microestrutura. Ela tem o quê? Ela tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Fechou, meu caro? Parte para o outro. Aí só na conclusão da redação é que a gente pode fazer uma retomada geral sem ser redundante. Continuando. Então, aqui nessa linha, a estrutura macro já falei. Então, argumentos superficiais, que é quando eu não tenho exemplificações, quando eu não tenho citações, quando eu não tenho uma reflexão para fechar essa apresentação da problemática que eu trouxe. E argumentos pontualmente contraditórios, que já foi falado no anterior. Não há invalidação do ponto de vista defendido. Continuando, então ali foi para 2, vamos ver como que eu conseguiria o 3. Quais são os problemas que vão olhar na minha redação e falar, então esses problemas aconteceram, ele vai ficar com 3, então aquilo tudo lá ele não fez, agora ele está nessa linha. O gênero e tipo de texto previsto com estrutura macro completa, mas com uso de primeira pessoa do singular, ou seja, você fez tudo bonito. O gênero está, ele é dissertativo argumentativo, não tem adjetivação, não tem verbos no passado, tudo aquilo que eu falei agora há pouco não há. Mas você usou a primeira pessoa do singular. Olha, aqui nessa correção, a banca colocou, nessa grade de correção, a banca colocou a primeira pessoa do singular. Mas eu já presenciei em edital, o ano passado, para PM São Paulo, o edital deixava claro que não era para usar nem a primeira pessoa do singular, nem do plural. Então é importante observar o edital. Nesse caso aqui só está a primeira, mas eu já adianto para você que muitas vezes já cobra-se a segunda pessoa. Nesse caso aqui ele chamou a atenção somente para... É do ano passado essa correção também. Então fiquem atentos. Eu recomendo não usar a segunda pessoa também. É melhor não. Bom, então veja, o candidato fez tudo bonitinho, só usou a primeira pessoa. Ficou na categoria 3, está vendo? Que coisa boba que às vezes eu falo para a turma. Não usa. E o candidato, não tem problema não, eu já usei, eu já vi dizer que pode. E aí você vai ficar no nível 3, você não faz ideia o que uma escala pode causar com tua nota. E aí vamos lá, continuando. A maioria dos argumentos é desenvolvida, mas algumas não são. Há lacunas pontuais. Ou seja, você traz dentro do seu argumentação, nós conseguimos encontrar a banca consegue encontrar algumas lacunas, ou seja, você não desenvolve de maneira integral a sua reflexão. E a progressão argumentativa, porém, há quebras pontuais. É o truncamento que pode acontecer no seu desenvolvimento de raciocínio. Envolve também aquela questão que eu já falei da ordem direta. Seguindo, há um bom desenvolvimento dos argumentos, ainda que haja rara lacuna ou quebra. Veja, então, veja uma outra condição. Há algumas, né, mas o desenvolvimento dos argumentos são bons. E observe que aqui eu tenho o e, né? Aqui nós temos a junção. Eu não chamei a atenção para você antes. Veja que aqui é e ou, né? Essas linhas de raciocínio aqui. E aqui, ó, e. Então eu tenho que ter o gênero previsto com estrutura macro completa, eu tenho que ter um bom desenvolvimento de argumentativo,
desenvolvimento argumentativo, e aqui eu tenho que ter, não tem que haver contradição. Daí eu consigo o meu critério, ou seja, eu ficarei na escala 4. É isso. Aí aqui no finalzinho, ó, tem uma... isso aqui a banca mostra, ela traz para o candidato o que é a estrutura da Marco, ainda dá essa colher de chá, né? Ainda explica, olha, tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento, tem que ter conclusão, é um ponto da banca, né? A referência direta e situação imediata de produção textual, exemplo, como afirma o autor no primeiro texto, bom, isso aqui cabe, eu preciso falar um pouquinho com vocês, porque há uma série de divergências e também de interpretação contraditória aqui quando o assunto é isso. Quando se fala em referência direta, eu já ouvi muitas vezes os candidatos por aí falando, não pode usar o texto, os textos de apoio. Lá tinha um dado estatístico, mas eu não posso usar, porque lá no edital está dizendo que não pode usar. Gente, no edital está dizendo que você não pode fazer referência direta. O que é a referência direta? Ele está falando aqui, ó, como afirma o autor do primeiro texto, da coletânea do texto 1. Está vendo que isso é... Valdeci, então como seria uma referência indireta? Uma referência aceita. Eu percebi que lá no texto 1 tem um dado estatístico. Como que eu observaria? Como que eu usaria? Primeiro eu vou identificar a fonte desse texto, que tem lá no texto de apoio, vai aparecer para você a fonte. Foi uma pesquisa do UOL, foi da Globo, do G1, essa informação ela foi da Folha de São Paulo, foi do Estadão, qual foi a origem desse texto? Eu observo lá. Então, conforme pesquisa realizada pelo G1 em março de 2020, eu não estou fazendo referência ao texto 1. Eu descobri que o texto 1, ele é do G1, por exemplo, e daí eu fiz a referência indireta. Então percebe que o cuidado é esse, não faça confusão em achar que não pode usar em hipótese alguma o texto de apoio. Para um dado estatístico, por exemplo, o que não pode é referência direta. Caso não tenha compreendido, esse vídeo fica gravado, rebobina, pensa, rebobina, olha o termo antigo, volta um pouquinho aí, dá uma olhadinha nessa parte aqui que eu expliquei, e se tiver alguma dúvida, deixa aí no chat referente a isso. E vamos lá, olha só, mais uma vez, ele volta aqui no final, ele chama atenção para a interlocução. O que é interlocução? É o que você faria ser... aquela parte que eu falei, pensem bem, façam sua parte, vejam, isso, se você fizer isso, você não vai entrar na categoria 3 e 4. Veja que isso aqui estava no item 2, né? Você estaria dentro do item, na escala 2, caso você cometa esse tipo de erro. E o uso da primeira pessoa de singular, eu acho, na minha opinião, segundo que isso já foi bastante apontado para vocês. É isso. E aí, por último, nós temos o critério C, que eu posso dizer aí que também são 4, ele está na escala de 4, né? Que está relacionado aos elementos linguísticos, modalidade e coesão. Então, quando fala-se em aspectos linguísticos, a modalidade, estamos pensando aqui em gramática, estamos pensando em acentuação, pontuação, ortografia e assim por diante. Vamos lá. O que faz o candidato ficar na categoria 1, na escala 1? Erros recorrentes, mais variados, mais graves, ou seja, um conjunto de erros. Eu tenho muitos erros, quando fala em erros variados, veja, eu posso errar a mesma palavra várias vezes, eu usei uma palavra lá e repeti 3, 4 vezes. Primeiro que eu já estou errando por repetir, né? E ainda por cometer o mesmo erro. Mas eu, no lugar de usar C cedilha, eu usei essa em palavras diferentes. O erro é recorrente. O erro variado é porque foram erros não relacionados à mesma questão gramatical, ortográfica, etc. E aí erros graves. Então, quando eu cometo isso, muitos erros mais graves ou excesso de erros, veja que aqui eu tenho uma categoria, o uso de recursos coesivos rudimentar ou tais recursos são utilizados de maneira equivocada ao longo de todo o texto, de forma a prejudicar o entendimento das relações estabelecidas.
Então, eu tenho aqui um problema de, daqui a pouco nós podemos falar um pouquinho, eu tenho um problema também de coesão, quando eu tenho de coerência também, quando prejudica o entendimento. Veja também que a não possibilidade de entender uma ortografia pode cair nessa questão aqui também. Erros recorrentes, então aqui continuam a sequência de erros, né? E vejam, eu tenho ligação de interparágrafos, interparágrafo é ruim, ou quase inexistente. Ligação de interparágrafos e... Olha só, gente, aqui nós estamos falando de coesão e coerência. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês um texto, nós vamos dar uma olhadinha no texto, o quanto isso é importante. Você fica na categoria 2 quando você não trabalha, você fica nessa escala 2 quando você não trabalha adequadamente a ligação tanto entre os períodos como entre os parágrafos. Ou seja, ó, é inexistente ou é ruim. Tá? Então, e os textos com predominância de parágrafos muito curtos, ou seja, o parágrafo ele não pode, ó, não devem ultrapassar a nota 2 quando eu tenho parágrafo muito curto. Lembre-se, ele não pode ser muito curto nem muito longo. Ué, mas o que é isso? Lembre-se de uma coisa, o parágrafo de introdução e o de conclusão, eles podem ser sucintos, esses parágrafos eles podem ser curtos, sim. Ah, curtos quanto, Valdeci? Ah, em média 4 linhas e meia está de bom tamanho. Agora, o que seria curto? Poxa, 1,5 linha está de brincadeira, né? Aí não dá. 2 linhas? Não. Aí já está complicado. Aí você cai nessa questão aqui. E textos na forma de monobloco não devem ultrapassar a nota 2 apenas no critério C. O que é o monobloco? É que você não tem marca de parágrafos, você colocou ali tudo na margem, você trabalhou aqui na borda, né? Na sua borda esquerda, você não demarcou a paragrafação. Então, é o considerado monobloco, não há organização de parágrafos. Continuando, então, para você conseguir o 3, erros eventuais. Veja que aqui eu tinha muitos... Aqui, ó, tinha erros variados mais graves, aqui tinha erros recorrentes. Agora, veja, eu tenho erros eventuais. Aí eu falo assim para você, o Valdeci vai fazer a prova, ele vai fazer a redação, ele dá aula de redação, dá aula de português, ele vai cometer erro? Sim, vai cometer erro, sim, porque a condição de produção ali, de ansiedade, de nervosismo, assim, é possível que passe um problema de acentuação ou de concordância talvez não, né? Mas de acentuação ou mesmo de pontuação, alguma coisa do gênero, é possível que aconteça, mas são erros eventuais. E aí pode ficar numa categoria 3, a uso correto de recurso coesivo em alguns momentos do texto, e quando não há, a ligação entre partes dos textos pode ser recuperada. Veja que eu usei, falando dos elementos coesivos, eu tinha feito um comentário referente ao item geral, tá, do erro, mas veja, quando eu tenho eu uso poucos elementos de coesão, usei adequadamente, mas de maneira não completa, em algumas partes eu fico na categoria 3. E na categoria 4, que é a condição que eu tinha feito o exemplo agora, do Valdeci, eu uso adequado do recurso coesivo, a valorização das relações entre as partes do texto, em virtude do bom uso dos recursos coesivos. Olha, isso aqui é importantíssimo eu chamar a atenção para vocês da tabelinha de elementos de coesão que eu tenho falado muito em muitos momentos, que é essa tabelinha aqui, que eu falo bastante para você. Veja, a banca ela vai cobrar para você ficar no nível 3. Veja que os erros de ortografia eles estão nos itens anteriores, 1 e 2. Agora, quando eu penso em problemas de coesão e coerência aqui, ó, que não podem acontecer, quando o assunto aqui é coesão, veja o que eu trago aqui para você, que alguns aqui já conhecem essa tabelinha. Você precisa apresentar o seu texto, você pode trabalhar com adição, desculpem-me, nós podemos trabalhar aqui condição e consequência. Nós temos tanto que, tão que, com isso sendo assim, eu posso adicionar ideia, também soma-se a isso, além disso, finalidade, as questões, veja, eu tenho 3 categorias aqui, né?
3 categorias. Então, veja, eu preciso eu preciso ligar os parágrafos, eu preciso ligar as frases. Eu vou trabalhar com ideia de quê? Eu posso trabalhar com ideia de adição, mas eu também posso trabalhar com finalidade. Eu também posso trabalhar com ideias de oposição ou de contrastes. Esses elementos aqui, eles vão trabalhar tanto com a ligação interna ou com a ligação externa. E os conclusivos, quando eu falo nos elementos conclusivos, eu tenho que pensar que eu vou ligar tanto os períodos da microestrutura, como os parágrafos dentro da macroestruturas. E os sintetizadores, que eu posso usá-los de preferência, ou seja, somente para a conclusão, para o parágrafo de encerramento. Ok? Então, veja, o que eu quero dizer para você é que, sem ler uma redação, eu consigo observar que esses elementos, eles estão presentes ali naquela tabelinha e eles são responsáveis pela conexão entre as partes do texto. Quando eu falo em macroestrutura, eu estou falando nesse todo aqui, ó. Eu tenho o todo do texto. E aqui eu tenho apenas as partes, e você pode observar que entre as partes, entre os períodos, eu apresento aqui para você os elementos ligando cada período. E isso acontece em toda a redação. Você pode observar, eu posso procurar que a cada fim, aqui não apareceu claramente, né? Mas eu posso observar que a cada final de um parágrafo, veja que além disso aqui, ó, ele está fazendo o quê? Uma adição de uma nova ideia do parágrafo apresentado. E logo em seguida, ele continua apresentando as informações e trabalhando os conectivos. Então, é nesse sentido que eu convido você a refletir um pouco sobre a coesão e coerência. E, como eu prometi para vocês, para falar um pouquinho da macroestrutura, que é um problema que aparece lá dentro lá nas opções, nos critérios, e que nós já conhecemos, já vimos em alguns momentos, e você não pode mais cometer esse tipo de problema. A apresentação do tema, que é o primeiro momento que eu devo apresentar o tema, logo em seguida eu apresento as teses, que são as problemáticas, ou seja, os problemas que eu vou trazer para discutir dentro do meu texto, e na sequência eu coloco o argumento 1 e o argumento 2 relacionado a quê? Relacionado à tese, ou às teses que eu apresentei aqui. Eu vou trabalhar com 2 parágrafos para desenvolver, então eu tenho a tese 1 e eu tenho a tese 2. E aí, como sempre, vem aquela velha história. Ah, professor, cadê o terceiro parágrafo aqui? Olha, você tem em média 30 linhas. Você quer fazer o que com o terceiro parágrafo aí? Vai ficar um parágrafo muito curto. Não recomendo. Nem vou entrar nesse quesito. Lembra-se de uma fala lá no começo desse encontro? A ideia é seguir critérios, técnicas. Se eu tenho uma banca que exige um parágrafo bem elaborado, com um parágrafo que tenha uma introdução, veja, eu tenho um parágrafo, esse parágrafo ele vai ter que apresentar uma afirmação, que é uma afirmação da tese, eu tenho que desenvolver os argumentos referentes a essa tese e eu ainda tenho que concluir isso tudo dentro de um parágrafo. Como que eu vou fazer isso em pouquíssimas linhas? Esse meu parágrafo, caso eu queira fazer 3, 4 parágrafos dentro de uma redação, eu corro sério risco de deixar esse parágrafo com problemas estruturais e até mesmo com uma argumentação frágil, uma argumentação superficial e não consiga atingir as escalas que foram apresentadas. Então, basicamente é isso. Aí na sequência eu tenho a conclusão, que é só retomar a retomada da tese, quando fala retomada da tese, da ideia geral do texto, ou uma solução ou um comentário. Lembrando que para concurso, geralmente, trabalhamos com comentário. A solução é uma questão mais voltada para o Enem, mas nada impede que isso não seja usado também em uma redação para concurso. De imediato, é isso, meus caros. Só lembrando que a teoria é importante, mas sem a prática fica bem complicado você chegar a bons resultados. É importante que você pratique pelo menos umas
uma redação por semana está de bom tamanho. Se você não conseguir, pelo menos por quinzena. Por quinzena já é pouco, mas se você conseguir uma redação por semana com um profissional que possa apontar para você os erros que você está cometendo, assim você saberá o que e em que mexer, o que mudar durante o seu progresso. Você terá um progresso, certo? Então fica a dica. Pratique, porque somente a teoria não vai te fazer crescer. E você deixar para passar por esse teste no dia, aí, meu caro, minha cara colega, talvez não seja a melhor escolha. Agradeço imensamente a presença mais uma vez e agora sim, ok, muito obrigado e tenham muito sucesso, bons estudos e até a próxima oportunidade. Abraço a todos e todas.